Bom dia! A graça e a paz do Senhor sobre você, sobre sua família, no nome de Jesus. Que alegria estar com você. Eu queria fazer uma pergunta para você. Se você tivesse direito a um pedido, um só, diferente aqui do Aladim, você não tem três, só tem um. O que você pediria para Deus? Um pedido, apenas um. O que você pediria para Deus? Difícil pensar, né? Difícil. Isso me faz pensar que nós temos uma dificuldade imensa em saber o que nós queremos. E talvez você tenha um pouquinho de dúvida em relação ao que eu acabei de dizer, mas para refrescar um pouquinho a tua memória sobre essa dificuldade que nós temos, eu queria que você pensasse aí sobre a quantidade de escolhas que a gente está fazendo em todos os dias. Todo dia nós estamos fazendo escolhas, estamos desejando alguma coisa. Parece que nós não sabemos o que queremos e isso fica para nós cada vez mais claro quando nós temos que escolher algo como o pedido que você tinha para escolher agora. Hoje eu estou aqui para falar com vocês, dar mais algumas palavras aí aos sábios e é claro que essa autoridade não vem de mim, vem da palavra de Deus. E uma coisa que me chama muita atenção é a importância que os pedidos têm a nós. E uma coisa muito difícil para nós é fazermos pedidos no meio de um tempo, no meio de uma era tão consumista. Nós escolhemos, por exemplo, acabei de dizer que nós fazemos escolhas a todo momento, nós estamos escolhendo, por exemplo, o próximo carro que nós vamos ter. Talvez alguns de nós estamos pensando num carro, e talvez você está pensando já na cor, no modelo, se vai ter ar-condicionado ou não. Alguns de nós, quando nós conseguimos um carro, a gente já está pensando no próximo. De repente a gente tem uma casa, a gente está pensando se nós vamos decorar essa casa em cores quentes ou cores frias. Estamos fazendo escolhas, a exemplo dos nossos filhos, que quando eles chegam, que escola eles vão frequentar. Não sei, várias são as escolhas e as opções que nós temos. Estamos escolhendo a todo momento, e a impressão que nós temos é que, à medida que nós temos escolhas para fazer, mais indecisos nós nos tornamos. E uma coisa interessantíssima, gente, que parece que essa frenesi, essa loucura pelas escolhas, não é algo natural. Me parece, às vezes, ser algo premeditado. A sociedade que nós estamos é uma sociedade consumista. Nós sabemos disso muito bem. Alguém já disse que o desejo não deseja satisfação. Ao contrário, o desejo deseja o desejo. Fazendo aqui referência a um artigo, um capítulo de um livro chamado Dilemas da Alma, onde o pastor Vanderlei está escrevendo um ótimo capítulo, tem ali na nossa entrada, você pode fazer a aquisição desse livro, inclusive, e onde o pastor Vanderlei desenvolve, está aqui presente, um pouquinho sobre o consumismo. E nós sabemos muito bem sobre essa sociedade consumista, ela é familiar para nós, e ela se propõe para nós de uma maneira muito clara e faz com que a gente busque essas escolhas, esteja sempre nessa frenesi de duas formas pelo menos. Uma delas, ela utiliza o fator supérfluo. Essa sociedade consumista que precisa que a gente faça escolhas, esteja consumindo a todo tempo, essa sociedade nos tenta com o supérfluo. Não basta ter uma geladeira, hoje nós precisamos ter uma geladeira com Bluetooth. Não basta ter um carro, hoje nós precisamos, eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e eu acabei de trocar o carro, ela perguntou para mim, tá, mas o seu carro é automático? Não basta ter um carro, ele precisa ser automático, ou ter ar-condicionado, ou sei lá, ter apito no escapamento. Nós estamos a todo momento sendo levados a consumir, a fazer escolhas de uma maneira louca, de uma maneira frenética, porque essa sociedade precisa que nós venhamos a consumir e nisso escolher mais do que o que nós precisamos e necessitamos. As nossas necessidades não suprem mais as demandas dessa sociedade consumista. E é por isso que o fator supérfluo é uma ótima armadilha, uma ótima arma, inclusive, melhor dizendo, uma ótima arma para suscitar em nós esse desejo por escolha, esse desejo por consumo, esse desejo em ter aquilo que nós não temos ainda. E aí vai ficando cada vez mais difícil escolher uma coisa só, porque existem tantas coisas supérfluas que são atraentes a nós. Além do fator supérfluo, nós temos o que também? Nós temos o fator obsoleto. As coisas passam. As coisas perdem a graça, porque elas não são a última geração apresentada. Por exemplo, quanto tempo faz que nós tínhamos lá, não sei quem vai lembrar aqui, do Motorola V3. Puxa vida, alguns já conhecem esse clássico, né?
Alguns, inclusive, fizeram um belo de um boleto lá de 11 prestações, 12 prestações para ter um Motorola V3 que tinha, inclusive, né, um visor frontal. Você conseguia fazer a selfie já porque tinha uma telinha fora que você conseguia se olhar. Era interessantíssimo. Agora, mesmo o Motorola V3 ficou para trás, se tornou obsoleto. E por mais que você queira preservar as coisas, esse fator obsoleto ou obsolescência, estou gastando hoje, hein, gente? Mesmo esse fator, com esse fator nós não podemos preservar, mesmo com o desejo de preservar o bem que a gente gastou ali 11 ou 12 meses para comprar. Por quê? Porque, de repente, peças de reposição você não vai encontrar mais. De repente, os técnicos de informática ou de eletrônica já não estão muito mais atentos a esse modelo que você quer preservar, porque existem modelos superiores, modelos mais avançados, e com isso, né, demandam um custo maior em manutenção. Mesmo que você tente preservar as coisas, se preservando também das escolhas frenéticas que nós temos que fazer, mesmo assim, nós não conseguimos, é impossível para nós deixarmos de entrar nessa lógica de consumo, nessa lógica consumista. Agora, nós temos o problema de escolher, como nós acabamos de observar. Nós temos essa dificuldade. Alguns de nós não encontramos ainda o que a gente pediria para Deus, a resposta a essa pergunta que eu acabei de fazer. Nós temos fatores que dificultam isso, como aquilo que é supérfluo e as coisas como elas se tornam obsoletas com uma facilidade e uma rapidez muito grande. Isso tudo vindo de uma sociedade consumista que precisa que a gente consuma mais do que o que nós necessitamos, senão ela para, senão ela afunda, senão ela não consegue se desenvolver. Mas o problema está para além dessa sociedade. Essa sociedade encontra um outro aliado que me parece ainda mais poderoso, que é o coração vazio do homem. O homem, pelo que nós percebemos nas Escrituras Sagradas, ele possui um vácuo existente. Possui uma parte que está faltando. E nessa busca frenética por encontrar essa parte, agora o consumismo é uma boa proposta. As pessoas passam a tentar, no consumo, na compra, nas escolhas, e na variedade de escolhas que elas têm, encontrar aquilo que vai preencher seu vazio, aquilo que vai preencher seu coração. E nós vemos que muitas vezes os efeitos disso é o quê? São dívidas maiores do que o orçamento dessas pessoas, é a busca frenética por outras coisas que elas não precisavam, o afundamento no supérfluo, o afundamento naquilo que é efêmero na vida. Então, esse coração, somado a essa sociedade, nos traz esse grande problema. O problema de saber o que nós precisamos. O problema de saber o que nós deveríamos pedir. O problema de fazermos um pedido sequer, o mais importante, o principal na nossa vida. Esse problema se torna ainda maior diante dessa loucura de opções que nós temos diante de nós e que nós somos obrigados, infelizmente, por essa sociedade, da maneira que ela se apresenta, a fazermos e a nos adaptarmos. Então, eu até escrevi aqui que nós temos uma variedade de escolhas. Se nós queremos, por exemplo, ser pais, nós podemos. Afinal, a medicina, e graças a Deus por isso, tem avançado muito em questão da fertilidade. E a esterilidade biológica tem se tornado um inimigo cada vez menor. Mas se nós queremos, nós podemos ter essa opção, nós podemos ter filhos que não falam e não respondem. De que forma? Só nós nos tornarmos aqui filhos de pet. Você pode se tornar um filho de pet, o seu filho nunca vai falar uma palavra audível. Ou seja, filho que não responde, irmão. Uma bela tentação. Eu estou sendo, deixa eu deixar claro aqui, estou sendo irônico, tá? Uma vez usei ironia, a pessoa não me compreendeu. Então estou sendo irônico aqui, tá certo? Se nós queremos uns anos a mais, totalmente possível. Nós não precisamos mais do elixir da juventude, nem precisamos correr atrás do Santo Graal. Nós podemos ir atrás do quê? Atrás do procedimento que a gente quer ter. Se vai ser botox, se vai ser uma lipo, se vai ser um procedimento estético com fio de ouro, nós teremos anos a mais. Retornaremos à nossa juventude, ainda que seja em aparência. E uma coisa por fim, esse meio consumista, ligado ao nosso coração, gera para nós respostas tão distantes daquilo que Deus deseja para nós,
Eu estava ouvindo esses dias um anúncio onde dizia que a paz era possível dentro de casa se nós assinássemos, se você assinar um plano família para todo mundo ter direito a ouvir naquele aplicativo de música, tá certo? A sua própria playlist. Então a paz na sua casa vai reinar com 2 elementos providos ali por uma assinatura. Primeiro, o elemento do individualismo, você vai ouvir o que você quer, onde você quer, e o seu filho, a sua filha vai ouvir em um outro lugar. E além disso, nós temos o quê? Nós temos o consumo também com um elemento que vai trazer a paz à sua casa. Percebe, irmãos, como se torna cada vez mais difícil saber o que é elementar, e por isso é difícil nós respondermos o que nós queremos? O que traz paz à nossa casa, segundo as Escrituras, é a cooperação e o senso de corpo, o senso de família. O que traz paz ao nosso coração e à nossa família é o amor mútuo entre as pessoas que ali convivem. O que traz paz ao nosso coração não é o consumo, mas é o respeito mútuo entre um e o outro. Mas tem se tornado cada vez mais confuso saber o que de fato nós precisamos, seja no meio das nossas famílias, ou seja, entre nós e Deus. Alguém já alertou que o consumo em excesso, inclusive, gera uma relação de dependência, que leva o indivíduo a uma permanente inquietação. E como nós vemos as pessoas inquietas hoje em dia? Como nós vemos? Isso por quê? Isso por conta do consumo se tornar para nós um ciclo vicioso. Aquele que consome precisa, como eu acabei de dizer, consumir mais ainda. Se é um carro, precisa ser um carro com ar-condicionado. Se é uma geladeira, precisa ser uma geladeira que fala. Se é filho, deve ser um filho que fala inglês, português, espanhol e, quem sabe, aí francês. O problema é que hoje, conversando com algumas pessoas, o que nós percebemos é que a identidade, ela se torna uma mercadoria. Você é aquilo que você consome, você é aquilo que você veste, você é aquilo que você ostenta. Sucesso também parece ser uma riqueza a mostrar para os outros. Sucesso mesmo é ter uma corrente de ouro no pescoço. Sucesso mesmo é andar no carro importado. Sucesso mesmo é estar com o iPhone 15. Acho que é 15, né? Até perdi as contas já do iPhone que foi lançado recentemente. E o poder é visto como exclusivismo. Ou seja, não basta ter um apartamento, tá certo? Popular. Vamos citar aqui, não basta ter um apartamento da MRV, que é o que eu estou querendo, hein, gente? Você tem a MRV, você já tem o que eu quero, tá certo? É necessário mais do que isso. Precisa ser na gleba. Precisa ser num lugar exclusivo. Estou citando aqui, você mora na gleba, nada contra você, tá? O que eu estou querendo dizer é que precisa ser exclusivo, tá certo? Precisa ser num lugar onde ninguém mais tem. Precisa ter uma vista melhor. E com isso a gente vai se esquecendo daquilo que é prioritário. O que eu quero dizer aqui, com tudo isso que eu estou dizendo fica difícil fazer escolhas quando a gente não sabe as prioridades da vida. Fica difícil entender as prioridades da vida quando a gente está no mar da superfluidade. Fica difícil falar com Deus quando as vozes do consumo, das escolhas que a gente tem que fazer a todo momento, falam mais altos do que a voz dele dentro do nosso coração. Fica difícil saber o que a gente está precisando. E por não saber o que a gente precisa, nós caímos naquele que é o mal do século, que é a ansiedade. Nada contra as medicações aqui, irmãos, mas uma coisa, não acuso medicações como um problema, longe disso. Mas uma coisa que as medicações nos mostram é que existe um problema. Existe um problema interior dentro de nós. Foi até redundante aqui, né? Existe um problema dentro de nós que insiste a aparecer, insiste a se mostrar. Alguém já disse também que a ansiedade é excesso de direções e falta de sentido. Que a ansiedade é excesso de opções e falta do que pedir. E alguém já disse também que a ansiedade, que esse problema do século, ela encontra abrigo na insatisfação. Portanto, se nós queremos responder a esses problemas, a nossa alma, se nós queremos olhar para dentro de nós e dizer o que nós realmente precisamos, se nós queremos hoje uma solução para aquele que é o problema do século, a ansiedade, se nós queremos aprender o que nós devemos escolher de fato, se nós queremos, eu quero
de fato, que o Senhor leve você a fazer esse retrocesso, a retroceder para aquilo que você realmente precisa. Se você quer saber o que você precisa, nós podemos olhar para as Escrituras Sagradas agora. E as Escrituras Sagradas dizem em Provérbios, no capítulo 30, versos 7 a 9, o seguinte: 2 coisas peço que me dês, antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome de Deus. Amém. Aqui nós estamos vendo a palavra de um sábio. Estamos vendo a palavra de Ainur, filho de Jaque, está aí na sua Bíblia. Esse homem não é um homem de Israel, provavelmente um sábio que influenciou o povo de Israel com a sua sabedoria do Oriente. E uma coisa interessantíssima que nos chama a atenção aqui é o seu pedido. Ele não pede uma, mas ele pede 2 coisas. A primeira das coisas que ele pede é que o Senhor o mantenha longe da falsidade e da mentira. Fato. Se uma coisa que os sábios desejam a todo momento é que o Senhor os conduza sempre na verdade. Porque qualquer conhecimento fora da verdade é um conhecimento nulo e ilusório. Mas uma segunda coisa interessantíssima, e eu gostaria que nós olhássemos com mais atenção esse segundo pedido. Esse é o pedido dos sábios. É o seguinte: dá-me apenas o alimento necessário. Dá-me apenas o alimento necessário. Para nós chegarmos a esse pedido, nós precisamos, em primeiro lugar, saber o que é pobreza. Porque é uma coisa que ele pede aqui. Senhor, não me dês nem pobreza, nem riqueza. Nem pobreza, nem riqueza. E é interessantíssimo esse pedido. Por quê? Porque o autor aqui diz que ele não deseja pobreza. Ele se afasta da pobreza. A pobreza para o autor é indesejada. Isso para nós nos choca, porque de alguma forma nós entendemos hoje em dia que a pobreza é uma virtude em si. Nós entendemos, ainda que a palavra de Deus diga que Deus não faça acepção de pessoas, nós entendemos que Deus olha com um carinho maior, com uma certa especialidade, tá certo? Com um amor diferente para o pobre. Mas o que nós vemos é o autor aqui dizendo o seguinte, Provérbios capítulo 30. O sábio está dizendo: Senhor, não me dê da pobreza, livra-me da pobreza. E essas são palavras importantíssimas, porque de repente a pergunta que fica é: pois então, o Senhor não gosta do pobre? Pois então, o Senhor ignora o pobre? O Senhor não deseja que as pessoas sejam pobres, então as pessoas pobres, elas carecem de algum tipo de castigo e juízo de Deus? É necessário para nós aqui, então, olharmos um pouquinho e entendermos o que é pobreza diante da Bíblia. O que é pobreza para a palavra de Deus? E aí nós precisamos recuar um pouco mais e olhar lá para Deuteronômio no capítulo 15, verso 4. Em Deuteronômio, no capítulo 15, verso 4, diz o seguinte: essas são palavras do Senhor a Moisés, e de Moisés ao povo. O Senhor está dizendo para todo o povo de Israel, e o povo de Israel aqui é o povo santo, o povo escolhido, o povo de Deus. Quero até fazer uma ressalva aqui, queridos, que tudo aquilo que Deus falava ao povo de Israel, hoje Ele fala à sua igreja. E aquilo que se aplicava ao povo de Israel, é claro que com o aprimoramento do Evangelho, das palavras de Jesus, se aplica de certa forma a nós também. E aqui eu quero exemplificar isso no texto de Deuteronômio capítulo 15, verso 4, que diz: não deverá haver pobres entre vocês. Não deverá haver pobres entre vocês, pois o Senhor seu Deus os abençoará grandemente na terra que lhes dá como herança. Aqui Deus está dizendo ao povo de Israel que está prestes a tomar toda a terra prometida, está prestes a receber da provisão prometida por Deus, já a Abraão, séculos atrás. Deus está dizendo a todo o povo de Israel que no meio desse povo não poderia haver pobre. E isso por quê? Porque a provisão do Senhor era a terra prometida a eles. Todo o povo de Israel deveria ter contato, deveria ter direito, deveria ter posse, ainda que de uma pequena parte,
da terra que o Senhor tinha dado a Israel. Ninguém poderia ficar de fora da provisão de Deus. Ninguém poderia ficar fora do alcance de Deus. Nenhuma pessoa de Israel poderia ficar fora desse alcance, porque essa promessa que estaria sendo cumprida naquele momento, que o povo de Israel colocasse os pés sobre aquela terra, essa promessa demonstrava a fidelidade de Deus e a verdade de suas palavras. Então, o que nós percebemos aqui é que a pobreza em Israel era não viver, não ter benefício, não usufruir da provisão de Deus refletida na terra que eles ocupariam. E uma coisa interessantíssima que a palavra nos ensina no decorrer desse texto, no decorrer de Deuteronômio, é sobre as pessoas que perdiam a posse de suas terras. Todo o povo de Israel receberia uma parte daquela terra. E nós vemos esse espalhamento, essa partição, no decorrer da história de Israel. Mas o que acontece é que essas pessoas poderiam usar essa terra para fazer ganhos, para fazer lucro, para juntar de repente riquezas materiais. Agora, as pessoas que perdiam o direito à sua terra, por terem vendido, por conta de algumas dívidas que contraiu e não conseguiu pagar, essas pessoas, elas teriam duas coisas estariam ao alcance dessas pessoas, ao alcance das pessoas que falharam na administração de suas riquezas, as pessoas que, por incompetência ou alguma outra limitação, perderam o direito à sua terra. A palavra de Deus diz que no 7º ano, todas as dívidas contraídas deveriam ser perdoadas. E aqueles que venderam suas posses, teriam suas posses restituídas. De forma que, depois do 7º ano, todo o povo de Israel teria acesso à provisão de Deus, novamente. Ou seja, não haveria pobres no meio de Israel. Por quê? Porque a provisão do Senhor sempre estaria sobre o povo. Portanto, pobreza, o que é? Pobreza é não ter a quem recorrer e não ter um futuro esperançoso a aguardar. O povo de Israel poderia, aqueles que perderam suas posses, aqueles que se encontravam pobres, poderiam recorrer a quem? Recorrer à lei. Recorrer à lei de Deus que pedia que eles tivessem suas posses restituídas. E além disso, a provisão a eles não se tratava apenas daquela provisão sendo restituída naquele momento, mas se tratava também de um futuro promissor, de alguém que pensava, hoje estou em dívida, mas daqui a 7 anos, essas dívidas não mais terão poder sobre mim. Haverá redenção e a minha história como devedor será transformada mais uma vez a herdeiro das provisões de Deus. Portanto, é importantíssimo nós entendermos isso. Pobreza era não ter a quem recorrer e não ter um futuro esperançoso a aguardar. E é o que nós vemos hoje em dia. A palavra de Deus nos diz que nós temos a quem recorrer. Jesus Cristo se faz mediador entre os homens e entre Deus. Nós temos esperança em Jesus Cristo, independente do lugar onde nós moramos, da classe social que nós pertencemos, independente da situação onde nós encontramos, seja ela de alegria ou de tristeza, nós sempre poderemos recorrer a Cristo Jesus, afinal Ele é a provisão de Deus a todos nós. Nós temos a quem recorrer em todo o tempo, e o nosso futuro é esperançoso, uma vez que nós temos esperança em Jesus Cristo. A redenção sempre virá. Diante das dificuldades, nós podemos ter a certeza de que o que nos aguarda é redenção. Pode ser morte, pode ser sofrimento, pode ser inclusive falta de bens materiais, mas as nossas necessidades sempre são supridas em Cristo Jesus, que nos é a riqueza e a provisão maior. Queria que você lembrasse disso. E, na verdade, eu queria que você refletisse comigo. Qual é o tipo de pobreza e a definição de pobreza que tem sido abrigada no seu coração? O que você tem tido como pobreza? Aos olhos do mundo, a pobreza é a ausência de bens e de opções. Agora, pelo que nós vemos, na ordem dada ao povo de Israel, e também na vinda de Cristo Jesus, e nas palavras dele mesmo, nós entendemos que a pobreza mesmo, aos olhos de Deus, é a ausência de provisão divina,
e de perspectivas redentoras. E aí eu queria perguntar para você, qual é o tipo de definição de pobreza que tem direcionado seu coração? Você tem se achado pobre porque você não tem bens materiais, não tem o que você quer, o que você desejava? Você tem se achado pobre porque as coisas não são suficientes ao seu desejo? Você se sente pobre porque você não mora no lugar que você queria morar? Você se sente pobre porque você não tem o carro que você queria ter? Você se sente pobre porque, de repente, as opções que são dadas a você não são as opções que você gostaria de ter? E aí, outras perguntas são importantes. Talvez a nós, algumas perguntas venham denunciar se nós somos pobres de fato ou não. E algumas delas são: de onde vêm as suas posses? Ela vem das suas mãos? Suas posses e a sua provisão é resultado de suas escolhas, de sua realização. Suas posses vêm daquilo que você constrói. O seu futuro pertence aos seus planos, seu futuro está limitado aos planos que você faz aqui? A provisão do futuro vem daquilo que você está plantando hoje? Ou o seu futuro vem da perspectiva redentora que existe em Deus? Ou o seu futuro está determinado, definido pelo aquilo que o Senhor disse que acontecerá? Porque se a resposta for direcionada pelo primeiro olhar a respeito de pobreza, eu posso dizer com toda sinceridade que nós nos encontramos pobres de fato. E para a pobreza só existe uma pobreza valorosa e virtuosa, que é a pobreza de espírito. O próprio Jesus disse em Mateus, no capítulo 5, verso 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito não é o cara que nada tem, não é o cara que não tem muitas opções diante do mercado financeiro ou do capital da maneira que ele se apresenta a nós. Pobre de espírito é aquele que sabe que não pode fazer nada pelo seu futuro e que por isso entrega o seu futuro a Deus. Pobre de espírito é aquele que sabe que não pode fazer nada diante da sua história, que a sua história só pode ser redimida por Deus e que por isso entrega sua história a Deus. Pobre de espírito é aquele que já tentou e que diz para Deus: Senhor, eu não tenho mais possibilidades, por isso está aqui a única coisa que eu tenho de valor, que é a minha vida. Só esse tipo de pobreza que é virtuoso. Aqueles que enxergam pobreza em suas possibilidades. Amém, irmãos? Estão compreendendo o que nós estamos dizendo aqui, o que está sendo dito aqui? Pobre é aquele que imagina que seu futuro depende de suas mãos. Miserável, tolo, como disse o próprio Jesus. Tolo o homem que imagina que suas posses são abrigadas em armazéns. Tolo. Agora, pobreza aos olhos de Deus, a falta de perspectiva, falta de provisão divina. E eu queria dizer para você hoje que essa perspectiva e a provisão do Senhor está aberta diante de você. Está aberta diante de você nessa manhã. Além disso, queria falar um pouquinho sobre riqueza. Riqueza. Vamos olhar um pouco para a riqueza. O que é riqueza nas Escrituras Sagradas? Bom, riqueza aos olhos do mundo fica um pouco mais fácil da gente entender. Riqueza aos olhos do mundo é o quê? É o acúmulo de bens. Você é rico se você tem. Se você não tem, você é pobre. Se você tem um carro, se você tem uma casa, se você tem um plano de saúde, se você tem uma instrução legal, se você tem boa educação, se você dispõe de uma variedade de coisas, quanto mais opções, mais rico você é. Essa é a ideia de riqueza para o mundo. Mas uma coisa interessante é que o sábio pede o seguinte, em Provérbios, no capítulo 30, verso 8, ele diz o seguinte: não me des nem pobreza e nem riqueza. E olha só que interessante isso, porque ele diz, inclusive, porque ele não pede por riqueza. Ele não pede por riqueza porque, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria: quem é o Senhor? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro.
vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou a Deus e às riquezas, em outras traduções, é o que diz o Senhor. Nós não podemos negar que quanto mais opções, mais tentações. Isso é uma coisa interessante, eu não estou dizendo para você aqui não buscar por opções na vida, isso é importantíssimo, mas não se esqueça, nós precisamos pensar nas prioridades e nas opções que nós temos. A riqueza pode ser uma tentação, e o que nós percebemos hoje é que muitas pessoas estão lutando para no final da sua jornada serem tentadas a se entender de alguma forma autônomas ou independentes de Deus. As pessoas dizem por aí que dinheiro é liberdade. Talvez essa frase tenha algum sentido para quem vive nessa lógica consumista, mas para as Escrituras, liberdade reside em outro lugar. O próprio Jesus disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, a riqueza não pode conceder a nós nenhum tipo de liberdade. Ao contrário, a riqueza abriga nela a tentação de nós nos acharmos autônomos e indiferentes diante de Deus, independentes do Senhor. E é assim que algumas pessoas vivem. É assim que algumas pessoas direcionam seus passos. E é nesse sentido que Jesus diz o quê? Que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A riqueza ela pode se tornar um empecilho, irmãos, em dois fatores pelo menos. A riqueza ela possibilita a construção de reinos particulares. Nós fomos chamados para viver e buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas nos são acrescentadas. O problema é que as riquezas podem nos levar a construir reinos particulares e reinos diferentes e opositores ao reino de Deus. E aqui eu quero trazer a história de Acã. Acã era um homem que fez algo diferente do que Deus tinha direcionado o povo de Israel a fazer. Na conquista por Canaã, o povo de Israel foi direcionado a não guardar nenhum tipo de riqueza daqueles povos para eles. Mas o que acontece é que Acã guardou uma parte do tesouro embaixo de sua cama. E o que acontece é que veio grande destruição, grande ruína diante de Israel, em que enfrentava um povo inferior, um povo fraco. E Josué levanta então a sua oração ao Senhor e diz: Senhor, o que é que nós fizemos? O que é que nós fizemos, Senhor, contra ti? E o Senhor denuncia que alguém tinha separado riquezas particulares. Acã estava aqui querendo construir um reino particular. E esse reino foi um reino que competiu com o reino de Deus. E a palavra de Deus diz que o Senhor ordenou a destruição da vida de Acã e de toda a sua família. Isso não pela maldade de Deus, mas pela maldade da atitude de Acã, que condenou junto com ele várias vidas que foram perdidas naquele evento. O que acontece é que nós vemos hoje a mesma coisa acontecendo. Muitas pessoas, na busca por construírem seus reinos particulares, têm acabado com sua família. Muitas pessoas, na busca pelo reino particular, pela busca por riquezas, têm abandonado seus filhos, têm entregado seus filhos, delegado a educação de seus filhos a escolas integrais, por exemplo. Nada contra, irmão, em nome de Jesus nós temos nossas necessidades, mas o fato é que muitas pessoas não fazem isso por necessidade, mas fazem isso porque querem delegar a criação de seus filhos, porque querem gastar tempo com os seus próprios projetos e não com a educação de seus filhos. Muitas pessoas abrem mão do seu tempo com o seu cônjuge, com sua família, seu casamento, destroem inclusive seu casamento, porque estão gastando tempo com seus próprios projetos, com seu próprio castelo, com seu próprio império, com o seu próprio reino. A riqueza é um problema por isso, porque ela nos atrai ao egoísmo, ela nos atrai a uma visão egoísta de que nós podemos muito mais, em detrimento do outro, em detrimento dos nossos. No nome de Jesus, se as riquezas têm te tentado hoje a construir seus próprios impérios, tome cuidado. Lembre-se, nós somos chamados a viver em prol de um reino, e é o reino de Deus. E não é através da riqueza que ele se constrói, não é através da riqueza que ele se consome, é através do cumprimento da vontade de Deus aqui na terra. Uma outra coisa importantíssima é que a busca pela riqueza compete com a busca justamente do reino. Ela consome o nosso tempo. Tem gente hoje em dia que não tem tempo para ir na célula. Tem gente hoje em dia que não tem tempo para vir no culto. Tem gente hoje em dia que não tem tempo para passar com os outros.
porque está passando tempo demais buscando as riquezas desse mundo. Na busca pelo acúmulo de bens, pelo acúmulo de riquezas, essas pessoas têm perdido a maior das riquezas, que é viver junto de Deus, cumprindo a vontade de Deus, e ver nisso Deus realizando a sua vontade através dela na vida do outro. No nome de Jesus, eu gostaria que você fizesse essa pergunta a você mesmo. Qual é o reino que você tem construído? É um reino particular ou é o reino de Deus? E se é o reino particular, não é a busca pela riqueza, a busca frenética pelas riquezas que tem te levado a isso. Como diz o próprio autor de Provérbios no capítulo 30, a ganância tem duas filhas, dá e dá. Ou seja, nunca está bom para aquele que tem. Para aquele que busca riquezas, o túnel nunca tem um final, nunca tem uma saída. Em nome de Jesus, irmãos, gostaria muito que Deus, e a minha oração é essa, que Deus nos leve a esse pensamento, a essa reflexão. Tenho eu buscado as riquezas da maneira que o mundo diz? Ou eu tenho buscado as riquezas valiosas que são encontradas no reino de Deus, que é a graça, a comunhão com Deus, a presença, a participação nos milagres de Deus e na expansão do reino. O próprio Jesus nos disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Riqueza é o acúmulo de bens, sim, mas nas regiões celestiais. Você tem buscado esse acúmulo? Seus bens estão abrigados em regiões celestes? Ou seus bens estão à mercê da traça da ferrugem? E aí, por fim, eu queria falar então sobre a completude. Completude. E essa palavra é uma palavra talvez não tão comum a nós, e ela me parece presente aqui no pedido do sábio. E o sábio pede o seguinte: dá-me apenas o alimento necessário. Dá-me apenas o alimento necessário. Para nós entendermos completude aqui, nós precisamos entender a palavra completude. E a palavra completude, para alguns dos antigos estudiosos já de Israel, era a palavra que melhor traduzia a palavra shalom. E shalom, né, palavra comum para nós aqui na nossa comunidade, palavra comumente entendida como paz. E é interessantíssimo quando nós fazemos essa ligação. Paz como completude. Paz como alguém que vive completo diante de Deus, realizado diante de Deus, satisfeito diante de Deus, que não é refém da pobreza, porque tem de Deus a provisão de todas as suas necessidades, e que não é refém da tentação das riquezas e da sedução de viver para Ele mesmo. A palavra completude diz a respeito de viver fora dos efeitos da paz. A falta de completude, a falta de paz também é verdadeira. Aquele que vive da completude, ou seja, da paz com Deus, está fora da mercê, fora dos efeitos de qualquer coisa que o cerca. É alguém que vive blindado das dificuldades, não porque não tenha, não porque não enfrente, mas porque elas não são capazes de chegar ao âmago do seu ser, onde ele abriga aquela que é a maior de todas as riquezas, que é a paz com o Senhor. Agora, o contrário também existe. Pessoas que não vivem em completude, pessoas que não vivem em paz com Deus, podem ter tudo o que elas desejam, e ainda assim, como nós acabamos de ver, como é o problema das riquezas, desejarão mais. Podem estar encasteladas lá no seu AP, no melhor dos bairros, vamos falar de outro, né? Lá na bela Suíça, mas ainda assim se sentirão inseguras. Ao passo que as pessoas que têm paz com Deus podem viver nos bairros mais humildes e se sentirem inabaláveis, porque elas sabem de onde vem a sua segurança, o seu socorro. Paz com Deus é a completude.
Completude é estar realizado, satisfeito. E é por isso, como todo sábio sabe, o autor de Provérbios capítulo 30 não pede diferente. Dá-me, Senhor, apenas o alimento necessário, porque do resto eu já usufruo. Do resto eu já me beneficio. Tanto é que nós percebemos essa ideia dentro do autor de Provérbios, com o que ele se preocupa, no que ele direciona as suas preocupações. E a sua preocupação aqui está em justamente preservar o seu relacionamento, a sua conexão, a sua afinidade com o Senhor. Os dois pedidos para ele, que ele faz em seguida, os dois complementos desse pedido, melhor dizendo, são para preservar a sua relação íntima com o Senhor. Não me dê da pobreza, para que eu não roube, atentando contra o Senhor. Mas também não me dê da riqueza, para que eu não me engane, imaginando que eu não preciso de ti. Aqui eu estou parafraseando o que ele está dizendo aqui. A maior preciosidade desse sábio, e a maior preciosidade, a maior necessidade de todos os sábios, é a completude. Portanto, eu queria fazer um retrocesso, voltarmos lá àquela primeira pergunta. Se você tivesse um pedido, o que você faria? Que pedido você faria? Que pedido seria esse? Passou por nós a completude? Passou por nós o fato de estarmos completos em Deus, satisfeitos em Deus, inteiros em Deus? Além disso, passou pela sua mente que é possível viver completo em Deus? Diante dessa tentação consumista, onde nós paramos e pensamos a todo momento que nós sempre estamos precisando de mais e mais, nunca temos o suficiente, precisamos de um carro melhor, de um celular melhor, morar em um lugar melhor, como nós falamos aqui, diante da mercadoria como identidade, precisamos vestir um calçado melhor, uma roupa melhor, afinal a roupa fala muito sobre nós. Diante de toda essa tentação, essa frenesia, essa loucura, passou pela sua mente que Deus é capaz de satisfazer todo o seu ser, independente das circunstâncias? Passou pela sua mente? Porque, irmãos, nós estamos falando aqui, estamos diante de uma situação onde muitos de nós nem sabíamos que isso era possível. Afinal, a dependência, a necessidade, a busca, a ansiedade é tão grande por alguma coisa, que nem passa pela nossa cabeça que nós podemos ser completos, e você pode ser completo hoje, no nome de Jesus. Há satisfação para você nessa manhã, e a satisfação se encontra em Deus. A palavra de Deus diz que Cristo estava na cruz, reconciliando consigo o mundo. Ou seja, Cristo estava provendo para nós a paz e a completude que nós, seres vazios, seres necessitados de um sentido, necessitados de um porquê para existir, esses seres sejam completos. É para isso que Jesus veio na cruz do Calvário por nós. Jesus não veio para nos dar riquezas aos olhos do mundo, não. Jesus não veio para que nós tivéssemos motivos para nos gloriar em nossas virtudes, não. Jesus veio para que nós tivéssemos paz com Deus e fôssemos completos, indiferente das circunstâncias. Os sábios do Antigo Testamento hoje podem ser percebidos e entendidos como os discípulos de Jesus. Afinal, os discípulos de Jesus são aqueles que se prostram diante da sabedoria encarnada. Os discípulos de Jesus são aqueles que tomam da fonte de toda a sabedoria ao ouvir e obedecer, ao ouvir e se satisfazer das palavras de Jesus. E existe um discípulo que reflete muito bem essa situação, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a imagem dos sábios antigos, e agora figurando o discípulo que se satisfaz na paz provida por Jesus. Esse homem, ele diz o seguinte, lá em Filipenses, no capítulo 4, aprisionado de maneira injusta, aprisionado por ministrar palavras de esperança aos cativos, ele, em situações deploráveis, com muitas faltas aos olhos do mundo, sem dispor de riquezas materiais, nem de opções, afinal ele estava ali, no calabouço, aprisionado, enclausurado. Esse homem diz o seguinte: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância.
Sei o que é passar por necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contentamente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Completude, estar satisfeito. Podemos nós, vamos fazer uma análise sincera aqui. Nós podemos chamar o apóstolo Paulo nessas palavras de pobre? Porque aos olhos do mundo ele seria um pobre. Não tinha que recorrer, não tinha uma casa para morar. Talvez vestes nem teria, afinal ele pede para o seu discípulo em uma de suas cartas trazer o quê? Trazer sua capa. Talvez a gente está falando de um homem maltrapilho. Talvez estamos falando de um homem aqui, como eu disse, que não tinha opções. E a gente está preocupado com a cor do carro que a gente vai escolher, ou se tem ar-condicionado, ou se tem apito no escapamento ou não. Podemos chamar o apóstolo de pobre? Esse que figura para nós os discípulos, os sábios que tomam da fonte de sabedoria, Cristo Jesus? Ou será que a pobreza se encontra no nosso olhar, que reflete para nós que nós somos pobres por não termos uma casa melhor, um carro melhor, ou não atendermos os desejos do nosso coração? Podemos chamar o apóstolo Paulo de rico com toda certeza, mas não baseada na ideia que o mundo nos passa de acúmulo de bens materiais. Porque bens materiais ele não tinha. Mas o apóstolo Paulo se demonstra rico em ser satisfeito naquilo que ele realmente necessitava. As necessidades verdadeiras do apóstolo Paulo não só eram saciadas, como eram abundantemente providas. A provisão de Deus vinha em abundância ao apóstolo Paulo. Que provisão era essa? Provisão da salvação e da satisfação. Ele era satisfeito em Deus à medida de não pedir muito por si, como ele mesmo fala aqui, mas por ir até o outro. O apóstolo Paulo ficou conhecido por pregar aos carcereiros, participar da salvação, melhor dizendo, dos carcereiros que o aprisionavam. Homem rico, transbordante de riquezas, mas riquezas celestiais. Aqui eu queria aproveitar e lançar um convite para você. Hoje o Senhor dispõe sobre nós de suas riquezas. O Senhor demonstra qual é de fato o nosso pedido, a nossa necessidade. Essa necessidade é a completude. E aí eu queria perguntar para você, você se sente completo hoje? Os bens que você possui têm sido suficientes para saciar a sua necessidade, a sua ansiedade? A proteção da qual você dispõe tem sido suficiente para lidar com o caos que encontra seu coração? Ou você tem sentido medo do amanhã, mesmo morando nos castelos inabaláveis de bairros nobres por aí? Ao mesmo tempo, seria você capaz de mudar a realidade onde você se encontra por amor ao Senhor? Porque existe uma riqueza muito maior dentro do seu coração que o leva na direção contrária a esse mundo. Você tem disso? Você tem uma riqueza maior que te leva, inclusive, a abrir mão dos seus bens, abrir mão das suas possibilidades, dos seus esforços? Sabia que isso é possível? Sabia que é possível ter satisfação em Deus? Sabia que é possível se completar em Deus? Sabia que é possível hoje receber aquilo que te falta? Talvez você não sabia porque você não tinha pensado de fato no que você necessita. Porque nós somos levados a isso todo o tempo. Mas o Espírito hoje está, e eu oro por isso, toca hoje para que você lembre do que você realmente precisa. O que nós precisamos é de paz com Deus. O que nós precisamos é de paz com aquele que é o Criador dos céus e da terra. O que nós precisamos é ter paz com aquele que é o autor do sentido que nós deveríamos ter. E Ele quer te dar esse sentido hoje. Ele quer fazer com que as situações externas não tenham efeito sobre você. E nós estamos diante de situações muito difíceis. Nós nos encontramos num tempo de notícias difíceis, mas essas notícias não precisam atormentar o seu coração. Nós estamos diante de situações difíceis, mas essas situações não demonstram que não existe solução. Há solução para além
a solução na cruz do Calvário. Nós estamos diante de sentimentos difíceis de serem concebidos dentro de nós, serem tratados aqui dentro. Mas existe possibilidade na completude. Quando Deus completar o nosso coração, todas as outras coisas não terão mais efeito sobre nós. Eu quero orar por você nesse sentido. Senhor, nós temos dificuldades em pedir o que nós necessitamos, porque às vezes nós nem sabemos o que é de fato. Mas a Tua palavra nos mostra, Senhor, que o que nós precisamos mesmo é ter paz com o Senhor. Então ajuda-nos, Senhor, a pedir, e a pedir pela coisa certa. Ajuda-nos a pedir, Senhor, pela paz com o Senhor, sermos completos no Senhor. Nós não queremos, Senhor, não queremos pobreza, porque nós sabemos que não é a miséria, Senhor, que o Senhor tem para nós. E miséria, Senhor, é não possuir da provisão do Senhor. E nós somos providos por Ti na cruz e em Jesus. Mas nós também não pedimos, Senhor, por riqueza, porque nós sabemos que elas podem, Senhor, nos tentar a esquecer do Senhor. O que nós pedimos então é que o Senhor venha satisfazer e atender as necessidades do nosso coração. E essa necessidade, Senhor, se encontra em termos paz com o Senhor. Traz paz, Senhor, àquele que não tem paz. Traz, Senhor, saciedade àquele que se encontra insaciável. Lembra-nos, Senhor, que não são as riquezas desse mundo que irão nos completar, mas, Senhor, a presença do Senhor todos os dias. Ajuda-nos a lembrar disso, Senhor. Ajuda-nos a pedir como sábios, Deus. Esse é o nosso pedido, no nome de Jesus, Senhor. Amém.